só, estamos aqui agora com a melhor aula que tem do projeto, tá bom? Eu sei que você estava com saudade e é por isso que hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior de proposição e os conceitos iniciais. Mas antes de eu começar a aula, curte, segue o canal no YouTube, na descrição do vídeo aí vai ter o nosso link do material, você vai clicar, vai entrar no Drive, lá vai estar disponível todos os materiais, não só de raciocínio lógico, mas de todas as matérias, tá bom? Vamos lá, ó. Hoje a gente vai começar falando sobre as proposições compostas, que é nada mais nada menos do que a junção, a interligação das proposições simples por meio de conectivo, o e, o ou, o sim então e o sim somente se. Esses 5, tá? E é importante nesse primeiro momento você não só reconhecer eles, mas saber os tipos deles, você olhar para o e e saber qual o tipo, qual é a classificação dessa proposição composta, tá bom? Então vamos lá, ó. A conjunção, ela é marcada pelo símbolozinho V para baixo, então toda vez que você vê esse Vzinho para baixo, numa estrutura lógica que a gente vai ver aqui, você já sabe que aquela estrutura lógica composta está sendo ligada uma com a outra pelo conectivo e. O e vai marcar a conjunção numa proposição composta. Vamos, por exemplo, ó, Pedro é bonito e João é feio. Repare que eu tenho uma premissa P e uma premissa Q e as duas estão sendo ligadas pelo conectivo E. Ó, Pedro é bonito e João é feio. Tá bom? Grave. Não grave. Entenda. É melhor. Você viu o E, saiba que é uma conjunção, tá? Assim como se você viu o ou, é uma disjunção inclusiva, tá? A sua simbologia numa estrutura lógica é marcada pelo Vzinho para cima, ó. A conjunção Vzinho para baixo, a junção inclusiva Vzinho para cima. Viu o ou, já entendeu, já gravou, já botou no coração que é a junção inclusiva, ó. Exemplo, Pedro é bonito ou João é feio. Eu estou pegando duas premissas, P e Q, estou ligando uma na outra por meio do conectivo ou, beleza? A disjunção exclusiva é um pouquinho da disjunção inclusiva, só que tem uma particularidade, uma coisa diferente, tá bom? Repare, por ser exclusiva, ela vai ter um detalhezinho embaixo dela. É um Vzinho, um tracinho embaixo do V. E o seu conectivo é o ou. Repare que eu vou pegar duas premissas e vou ligar uma na outra por meio do ou. Ó, Pedro é bonito, João é feio. Eu peguei o ou e encaixei, ó. Ou Pedro é bonito, ou João é feio. Beleza? Já falamos do e, do ou e do ou. Vamos agora para o sim, então, que é a condicional. Grave e memorize no seu coração que o que mais cai é a condicional. Todas as questões de raciocínio lógico de concursos aí, importantes pelo Brasil, o que mais cai é a condicional. Não estou dizendo que você tem que ignorar as outras, jamais. Mas dá uma maior ênfase, uma maior importância à condicional. Repare que se Pedro é bonito, então João é feio, essas duas premissas estão sendo ligadas uma na outra por meio do sim, então. Logo de cara, você já pode reconhecer que essa frase, essa estrutura é uma condicional, tá bom? E o sim, então, desculpe, o sim somente sim, que é a bicondicional. Eu tenho uma premissa P e outra Q, ó, Pedro é bonito, João é feio, e as duas estão sendo ligadas uma na outra por meio do sim somente sim. Tá bom? Então, a gente já reconheceu toda a estrutura lógica, todas as classificações dos conectivos de uma proposição composta. O e, que é uma conjunção, o ou, que é uma junção inclusiva, o ou, que é uma junção exclusiva, o sim, então, olha, grava, bota no seu coração, entenda perfeitamente a estrutura lógica, senão vai dar rolo. O sim, então, que é a condicional, e o sim somente sim, que é a bicondicional, tá bom? Entendeu quais são os conectivos que ligam uma na outra? E lembre-se, é importante frisar, na verdade, que não são somente esses. Esses são os mais comuns, os mais usuais. Quando você estuda lá língua portuguesa e vê oração subordinada, adverbial, condicional, você vai ver que lá tem o sim, então, tem o caso, tem outros tipos de conectivos, tá? E é por isso que você deve também estudar português para entender os conectivos, a semântica, o sentido desses conectivos para aí você encaixar dentro de uma estrutura lógica. Mas os mais comuns são o sim, então, principalmente se, o i, e o ou, e o ou. Tá bom? Agora, algumas considerações dentro dessas estruturas. Por quê? Porque a gente já viu na aula passada que as proposições simples podem ser negadas. E uma proposição composta pode? Pode sim. Ó, a negação de uma conjunção, um Vzinho para baixo, é a
disjunção. Repare que se eu pegar, ó, Pedro é bonito e João é feio, eu negar essa frase é você negar o verbo, não lembra? A aula passada, não esquece, é a aula passada, ó. Pedro não é bonito e o E, ele vai se tornar o ou João não é feio. Não esquece de negar o verbo. Nega o verbo e troca o conectivo. Pedro não é bonito ou João não é feio. Você negar uma conjunção é transformar ela numa disjunção. E assim vice-versa. Se eu pegar uma disjunção, negar ela, ela vai se tornar uma conjunção. Exemplo, está aqui do ladinho, ó. Pedro é bonito ou João é feio. Negue para mim. Pedro não é bonito e João não é feio. Troquei o conectivo, botei a negação antes do verbo, ficou bonitão. Se ligou? E a última negação, outra negação é a negação da disjunção exclusiva. Ou Pedro é bonito ou João é feio. É eu pegar essa estrutura aqui e botar nela uma bicondicional. Que você já viu que a bicondicional é o se, somente se. Ou seja, se eu pegar ou Pedro é bonito ou João é feio e negar ela, vai ficar Pedro é bonito, se somente sim João é feio. Show de bola? A negação da disjunção exclusiva é a bicondicional. E por sua vez a negação da condicional, que é o que mais cai dentro das estruturas de negação aqui, é você botar na sua cabeça que quando você tem duas negras, o que é que você fala para a primeira? Eu só tenho você, meu amor, te amo. Então você mantém a primeira e nega a segunda. Boca de cimento, nega a segunda. Então grave isso, ó. Você vai manter a primeira e negar a segunda premissa. Ó, se Pedro é bonito, então João é feio, negue para mim. Mantenha a primeira, ó. Pedro é bonito. E nega a segunda, João é feio, né? Negue João é feio, João não é feio. Logo, a negação disso aqui é Pedro é bonito e João não é feio. Mantive a primeira e neguei a segunda. É a negação da condicional. Isso não cai não. Não estude não, que você não vai cair isso aqui não, tá? Estude, meu filho, estude isso, que isso aí não cai não, só despenca, viu? E a negação da bicondicional é a disjunção exclusiva, como a gente já viu aqui, ó. Uma é a negação da outra, tá? A bicondicional tem uma outra negação, só que não cai não, só vi uma vez no curso público. Isso é muito incomum cair, porque sempre que cai dá um rolo retado essa negação dessa bicondicional aí, tá? E a outra consideração importante são as equivalências. O que seriam as equivalências? São as igualdades de sentido, lógica entre as proposições. A equivalência da condicional é Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Aí a gente bota esse mnemônico aqui para gravar, ó. Né ou ma. Nega a primeira ou mantém a segunda, tá? Vamos aqui, por exemplo, ó. Tem aqui, se Pedro é bonito, então João é feio. Bota a equivalência lógica aqui da condicional. Nega a primeira, Pedro não é bonito. Ou mantém a segunda, João é feio. Logo seria Pedro não é bonito ou João é feio. Equivale a se Pedro é bonito, então João é feio. Tem o mesmo sentido, tá? E tem outra equivalência também da condicional. É por isso que a condicional é o que mais cai. Tem muitos detalhes. Que seria a contrapositiva. Troca as duas premissas de lugares, que a gente vai falar sobre isso, sobre condição suficiente, sobre condição necessária, calma. Troca as duas premissas de lugares e nega as duas. Ó. O Pedro está vindo antes do quê? Né? Se Pedro é bonito, então João é feio. Vou trocar as duas e vou negar. Ó, vai ficar, ó. Se João não é feio, ó, troquei, vamos para frente. Se João não é feio, então Pedro não é bonito. Repare que eu troquei as duas premissas de lugares, neguei as duas e as duas ficou dentro ainda de uma proposição composta de condicional. Vai ficar, ó, João não é feio. Se João não é feio, então Pedro não é bonito. Tá? Calma. Eu vou fazer um vídeo só de questões de resolução de concurso público. A gente vai bater muito nisso. Aqui é só você está aprendendo ao primeiro momento a reconhecer as considerações importantes, tá bom? Então, essa primeira parte já foi. Vou apagar, vou botar a tabela verdade para a gente estudar agora a valoração das proposições compostas, tá bom? Mas eu falei para você que a proposição é o estudo da valoração do sentido na primeira aula. Então, a gente tem que valorar, entender o sentido dessa proposição composta. Fica aí que eu vou apagar. Pronto. Falei que ia apagar tudo e botar a tabela verdade. Mas antes de estudar essa implicância lógica, vamos ver um pouquinho aqui a prática.
eu botei as estruturas lógicas dos conectivos, das proposições compostas, para você ficar familiarizado. Repare, P, vezinho para baixo, o quê? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu estou pegando a premissa Pedro é bonito e ligando uma com a outra por meio do conectivo E, que é a conjunção. Vai ficar Pedro é bonito e João é feio. Ficar familiarizado e se lembrar enquanto é isso, tá? Agora, a segunda parte. P, vezinho pra cima, que? O que é que ele tá falando? Ele tá falando que eu tô pegando a premissa Pedro é bonito e juntando com João é feio por meio do ou. Ó, disjunção. Vai ficar Pedro é bonito ou João é feio. O vezinho com tracinho embaixo, disjunção exclusiva, tá bom? Eu tô pegando Pedro é bonito e João é feio e ligando pelo ou. Vai ficar ou Pedro é bonito ou João é feio. E aqui, que é o que mais cai em concurso público, tá? Que é a condição, que é marcado pela simbologia, assim, uma setinha com uma flechinha só, tá? E a bicondicional é 2 pontinhas de flecha, tá? Por que a condicional que mais cai? Porque tem vários detalhezinhos. Olha esse aqui. Quando está diante de uma proposição composta marcada por condição, repare, ó, P, se então que. Se P, então que, ó. Vai ficar se Pedro é bonito, então João é feio. Repare que toda vez que a gente está diante de uma proposição condicional, a gente tem a condição suficiente e a condição necessária. Por quê? Porque João só é feio se Pedro é bonito. Ó, se Pedro é bonito, então João é feio. É uma condição suficiente para que João seja feio. Pedro tem que ser bonito para João ser feio. É suficiente, é uma condição suficiente. Tá? Então como é que você vai lembrar isso? A primeira, meu filho, é suficiente. Só que a segunda é necessária. A segunda tem que ser necessária. Porque, ó, Pedro é bonito é a condição suficiente para João ser feio. E João ser feio é a condição necessária para Pedro ser bonito, tá? Diferentemente da bicondicional, que tanto a primeira quanto a segunda é suficiente e necessária. Pedro é bonito somente se João é feio. Pedro é bonito é a condição suficiente e necessária. E João é feio é a condição suficiente e necessária. Então, lembre-se, a primeira premissa na condição é suficiente e a segunda é necessária. E na bicondicional, tanto a primeira quanto a segunda é suficiente e necessária, tá? Feita essa primeira abordagem, a gente vai agora para a tabela verdade, que é a implicância lógica, a valoração da estrutura, do sentido da lógica formal, tá? O que é a tabela verdade? Ó, primeiro, você vai ver muitos lá em conjunto, subconjuntos. Você lembra dessa formulazinha aqui, 2 elevado a n, que é as partes do subconjunto, as possibilidades, e você vai estudar isso comigo. E onde esse n é a quantidade de premissas. Nesse caso aqui só temos o P e Q. Então vai ficar 2 elevado a 2, que é igual a 4. 4 linhas, ó, dividido por 2, que vai ser 2 a 2. Vai ficar 2, vai ficar V, V, F, F. E 2 dividido por 2 vai dar 1, vai dar alternado. VF, VF. Para que é isso, Pedro? Para a gente ter todas as possibilidades aqui de cruzamentos lógicos, de implicância lógica, tá vendo? Toda vez que você for fazer a tabela verdade, você vai construir assim, quando tiver 2 premissas, VVFF, VFVF, tá bom? Porque a partir daí você vai entender toda a implicância lógica das proposições compostas. Vamos lá, ó. Se P é V, não P é o quê? F. Se P é V, não P é o quê? F. Se P é F, não P é o quê? V. Se é F, é V, tá? E a partir daí a gente começar a estudar agora as estruturas das proposições compostas, tá bom? Essas aqui, ó, essas são as que mais caem dentro de um concurso público. P e Q. Quando P e Q é verdade? Quando é que P e Q é verdade? Ó, quando é que Pedro é bonito e João é feio? Quando as duas forem verdade. Quando as duas forem verdade na conjunção, é que a proposição composta é verdade, ó. P é verdade, Q é verdade. Logo aqui é verdade. P é verdade, Q é falso. É falso. P é falso, já é falso direto. Os dois são falsos, falso. Então, a conjunção só é verdade quando as duas proposições forem verdade. V, V, V. Lembre-se, eu vou estar botando meu material tudo bonitinho, você não vai esquecer mais. Mas na conjunção as duas só é verdade quando as duas premissas forem verdade. E na disjunção, Pedro, na disjunção, basta uma só ser verdade para a proposição para a proposição toda ser verdade. Repare. VV, ó, basta uma. Se uma é verdade, é verdade. Se uma é verdade, tudo é verdade. Se uma é verdade, tudo é verdade. Mas as duas são falsas. Aqui é falso. Então, na disjunção, ela só vai ser falsa
a condição inclusiva, ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas, porque só basta uma ser verdade para que toda a sua estrutura seja verdade. E na exclusiva, ó, só vai ser verdade quando as duas forem diferentes. Quando vir VF e FV. Porque quando forem iguais, vai ser falsa. VV, falsa, são iguais. VF são diferentes, VF, FV são diferentes. E FF, falso, porque são iguais. Tá? Na exclusiva, se são iguais, são falsas. Na condicional, ó, só vai ser falsa na condição VF. A gente fala até um mnemônico, né? Vera Fischer. Quando a primeira for verdade e a segunda for falso. Ó, primeira verdade, segunda verdade. Verdade. Primeira verdade, segunda falso. Aqui é falso. A única situação que a condicional vai ser falso é quando a primeira for verdade e a segunda for falso. Porque o resto, tudo verdade. VF, verdade. FF, verdade. E na bicondicional, ela só vai ser verdade quando as duas forem iguais. VF, VV, verdade. FV, falso. FV, falso. Iguais, verdade. Tá. Então, Pedro, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Calma. Você vai ficar fazendo isso toda hora. Você tem que pegar e ficar fazendo tabela verdade, ficar fazendo tabela verdade, ficar fazendo tabela verdade, estudar a tabela verdade. Como você vai ver, você vai estar fazendo isso tudo bonitinho. Porque a conjunção, ela só é verdade quando as duas forem verdades. A disjunção só é falso quando as duas forem falsos. A disjunção exclusiva só é verdade quando as duas forem diferentes. Diferentes, verdade. Diferentes, verdade. A condição só é verdade ou só é falsa quando for na condição Vera Fischer. Primeira verdade, segunda falsa. O resto é tudo verdade. E a bicondicional só é verdade quando as duas forem iguais. VV, FF. Tranquilo? Matamos a implicância lógica, que é a tabela verdade dentro de uma proposição composta. A gente vai bater muito nessa tecla, vou fazer só uma aula só de resolução de questões, não fique preocupado que vai dar tudo certo. Vamos agora falar um pouco de quantificadores e dar uma pitada só em argumento, que vai ser nossa próxima aula. Pronto, já apaguei o quadro, já botei o nosso próximo conteúdo aqui. Venha! Quantificadores, o que seria isso? São palavras-chave que quantificam a proposição simples ou a proposição composta. Exemplo, ó, até aqui a gente vinha abordando um exemplo, Pedro é bonito. Só que eu botei um quantificador no início, ó, todo Pedro é bonito. Estou quantificando essa proposição simples. E a maior dúvida está na negação desses quantificadores. Negue para mim aí, todo Pedro é bonito. Aí de cara você já fala, nenhum, não pode, nenhum Pedro é bonito, você está sendo muito exagerado. Não é assim não. Venha ver comigo como é, ó. Todo, algum, nenhum, são os mais usuais. O que mais cai com os públicos são esses quantificadores. Quais são as suas negações? Aí sim, ó, algum tananã não. Repare que se eu pegar o Pedro, todo Pedro é bonito e negar, ficaria algum Pedro não é bonito. Porque todo Pedro é bonito, eu negando, como é que ficaria? Algum Pedro não é bonito. Tá entendendo a lógica? Pois é. Ou existe um Pedro que não é bonito. Ou pelo menos um Pedro não é bonito. O nenhum, de forma alguma, é uma negação do todo. Já começa por aí. Já te deu uma questão. Grave. A negação do todo não é o nenhum. Porque a negação do algum sim é o nenhum. Aí beleza. A negação do algum é nenhum. Exemplo, algum Pedro é bonito. Negue pra mim. Nenhum Pedro é bonito. Ficou beleza, ficou show de bola. Tá? A negação do algum é nenhum. E não a negação do todo é nenhum. Tá? Lembre-se disso. A negação do todo não é nenhum. E sim, a negação do algum é o nenhum. E a negação do nenhum? A negação do nenhum é existe, é pelo menos um, ou o próprio algum, tá? Exemplo, nenhum Pedro é bonito. Negue para mim, fica, existe um Pedro bonito. Não necessariamente tem que ser todo. Ó, eu sei que você tem a vontade retada de dizer, ó, tem a frase, nenhum Pedro é bonito, negue para mim. Aí você fala, todo Pedro não é. A gente não pode ser exagerado a esse ponto, tá bom? Ó, a negação do nenhum, de forma alguma, é o todo, tá bom? Então grave. A negação do todo, existe um, pelo menos um, algum não, tá entendendo? A negação do algum, nenhum. E a negação do nenhum, existe, pelo menos um, algum, o todo não, tá beleza? E aqui eu botei um resumão de todas as negações que a gente viu até aqui. A negação do e é o ou, a negação do ou é o e, a negação do sim, então, que é condicional, é o mantém a primeira e nega a segunda. Em regra, vai dar a premissa, a primeira premissa, que é a condição
suficiente e não a condição necessária. Esse não está entre parênteses porque, de repente, dentro de uma estrutura pode vir sim, Pedro é bonito, então João não é feio. Esse não, se eu negar 2 vezes, a negação da negação é a própria premissa. Exemplo, eu tenho a negação da negação da premissa. Ó, isso vai dar o quê? Vai dar a própria premissa. Eu neguei a negação, vai dar a própria premissa. Por isso que eu botei o não entre parênteses, tá bom? A negação de si somente em si é o ou. E a negação do ou é o si somente si. Pessoal, muito obrigado. Até aqui vocês estão ajudando muito. Por hoje é só. Próxima aula vamos falar sobre argumento, tá bom? Segue o canal do Projeto Evolução. Até a próxima. Tchau, tchau.